Eu quero falar com você sobre os dois caminhos. Mateus capítulo 7, ou as duas estradas, né, como você preferir. Mateus capítulo 7, versículo 13. Obrigado, pessoal do louvor, que Deus abençoe vocês. Mas não vai para muito longe não, tá? Tecladista, não me abandone. Está saindo de fininho ali, ó. Aleluia. Já está pedindo ajuda dos universitários. Glória a Deus. Mateus capítulo 7, versículo 13. É um texto bastante conhecido. Você já deve ter ouvido sobre isso muitas vezes. Mas engraçado, né? Eu não me lembro qual foi a última que eu preguei sobre o assunto. Já devo ter citado isso muitas vezes, mas pregar sobre isso especificamente, eu não me lembro quando foi. Na verdade, eu não me lembro nem se eu já preguei especificamente só sobre isso. Eu lembro que eu já falei sobre isso muitas vezes, mas pregar sobre o assunto diretamente assim, eu não tenho na minha memória. Então, bora lá. Mateus capítulo 7, versículo 13, diz o seguinte: entrai pela porta estreita. Na versão da minha Bíblia, eu não sei se na sua está escrito isso, mas na minha versão aqui, eu estou na revista e atualizado, diz o seguinte: larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos, repito, são poucos os que acertam com ela. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta manhã, por esta unção que está derramada aqui. Quero te agradecer pela vida dos meus irmãos, irmãs, filhos, filhas, convidados que estão aqui, pessoas que estão pela primeira vez, aqueles que estão nos assistindo online, Senhor, também, que estão talvez passando por aqui pela primeira vez. Quero agradecer por aqueles que já são filhos e não puderam estar aqui conosco, mas estão fielmente assistindo. Pai, não importa quando que essa pessoa ouvirá essa mensagem, mas no momento que essa mensagem chegar no coração, que ela compreenda, que ela entenda, que ela receba e que isso cause, Senhor, uma revolução dentro do seu coração, que mexa com as estruturas e que haja, Senhor Jesus, uma conformidade com a Tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Só eu vou me ajustar aqui com... os bichinhos vieram até ouvir o culto, olha lá, os macaquinhos, vieram assistir o culto lá. Olha lá que bonitinho. A palavra do Senhor diz que toda a criação louva o Senhor. E eles vêm em todos os cultos, tá bom? Todo domingo eles chegam aqui, da metade do culto para o final, eles vêm para curiar qual é o barulho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ajustar aqui com o tangedor. Coloca um som, sem ser piano seco, coloca um strings daquele mais. Isso. Glória a Deus. E procura um louvor aí que tem a ver com o caminho estreito. Aleluia. Deus é bom. Então, queridos, o tempo todo Ele é bom. Aleluia. Os dois caminhos. Eu confesso a vocês que como a gente está fazendo reflexões todos os dias, é uma palavra a cada dia, cada uma delas daria uma pregação tranquilamente. Na verdade é uma pregação, né? Então você pensa, já estou há 21 dias aí, então são 21 ministrações que a gente colocou lá ao ar todo dia. Então eu não estou correndo, eu não estou nem é que eu não estou dando trabalho, mas é até muito difícil você dizer assim, como é que ele tem inspiração para cada dia? Ele deve ter uma lista lá, né? Que ele está pegando a lista lá e passando a lista. Não tenho lista. Por exemplo, eu teria que começar um ciclo agora, de mais 7 dias. Eu tinha que começar esse ciclo agora, hoje, ao meio-dia eu vou começar esse novo ciclo, com mais 7 reflexões. Aí você pergunta, como é que ele vai, de onde vai tirar isso daí? Eu também me pergunto, de onde vai sair, né? E eu já sei a resposta. A resposta é que ela vem do Espírito Santo.
Então fica difícil para a gente parar para ficar escrevendo todo dia, toda hora escrever, senão ia viver trancado dentro de um quarto escrevendo, e é muito difícil isso. Então a gente recorre ao quê? À inspiração mesmo, do Espírito. Não tem outra como, não tem como. Porque, humanamente falando, a gente tem dias, cada dia é um dia diferente, a gente às vezes tem problemas, situações a resolver naquele dia, e como é que você vai ficar todo dia buscando inspiração de coisas que você já aprendeu? Não, é o Espírito Santo. Então você tem que recorrer realmente à dependência do Espírito Santo, é o que eu tenho feito. E a cada dia ele me surpreende com o que ele tem trazido, é uma surpresa para mim. E eu confesso a você, eu fico totalmente tentando não ficar ansioso, porque se eu tivesse esse problema de ansiedade, eu estava na roça, porque, imagina, você dorme sem saber o que você vai falar no dia seguinte, e sabendo que tem lá uma multidão de pessoas esperando ver o que você tem para dizer. A pessoa, se ela tiver ansiedade, ela não dorme, ela fica desesperada, né? Então, eu já aprendi a trabalhar com o Espírito Santo a respeito desse assunto. Então, o que eu faço? Eu deixo nas mãos dele, e quando chega na hora, ele me dá a inspiração. E eu estava desde ontem falando, então, Senhor, acabou os 7 dias agora, e agora? Qual o tema? Qual o tema do 7? Amanhã já é domingo, e dormi, e nada. E aí eu acordei hoje é domingo, Senhor, estou indo para a igreja. Só que hoje eu tinha que ter duas inspirações. Eu precisava da pregação de hoje, e precisava do tema da semana inteira agora que a gente vai. E o Espírito Santo no carro já me deu as duas coisas. Então você que quer participar da reflexão do meio-dia, nós vamos falar sobre as bem-aventuranças durante a semana inteira. Mas para hoje, hoje eu fiquei pensando, Espírito Santo, o que fala? O que fala para uma igreja que está retornando? Não somos só nós, né? São igrejas em São Paulo inteiro. São Paulo é grande, viu, gente? Eu vou falar para vocês, São Paulo é gigante. A gente já esteve lá em Israel, é pequenininho demais, cara. Israel tem 400 quilômetros, o país inteiro. Tipo assim, não dá nem daqui em Marília, você já participou no país todinho, no país. Aí você pega uma cidade de São Paulo, você entra para cada lugar que você nunca entrou, e tem gente, e tem gente, e tem gente. Então, e aí, o que você fala para uma cidade de São Paulo que está retornando agora para dentro da igreja? O que você fala para igrejas do mundo inteiro, se você tivesse que falar? O que você fala para uma igreja? Que recado você traria se caso hoje fosse o último dia? Porque hoje em dia eu estou pregando como se fosse o último dia, tá, gente? A verdade é essa, porque Jesus está para voltar. Jesus vai voltar, o rei está voltando. Então, cada dia eu estou pregando como se fosse a última pregação. Eu tenho orado como se fosse a última oração. Por que você estava todo aleluiado aqui nesse culto agora? Porque para mim pode ser o último culto. Ai, que pessimismo. Não, isso é totalmente otimista. Meu otimismo de estar na glória com Jesus. Amém? Então, se Jesus voltar hoje, a última memória que ficará minha, para quem me conheceu nessa terra, vai ser essas imagens aí na internet, eu dançando. Você viu, ele estava dançando antes de ir para o céu. Amém, amados? E outra coisa, eu não tive Covid ainda, pelo menos eu acho que não. Também posso ir embora por causa de uma doença também. Sabia que eu posso morrer de Covid também? Nossa, pastor, fica quieto. Não vou ficar quieto, irmão, porque o negócio é para todo mundo. Você acha que eu estou livre? Você acha que esse negócio não pode me pegar? Então, por que não? Não tem pastores morrendo no planeta com Covid? E se eu for mais um, qual o problema? Você está querendo morrer? Não, não estou querendo morrer. Mas não quero não, irmão. Eu não quero nem ficar doente, você quer saber? Eu acho que ficar doente para mim é pior do que morrer, porque o que tem gente sofrendo nos hospitais, o que tem gente entubado aí, sofrendo, e tem gente que foi desentubado e está sofrendo até hoje. Teve gente que ficou com sequelas dessa doença e sofre até hoje com problemas neurológicos, com problemas de respiração, com dores nas pernas. Tem gente com sequelas que não passaram ainda. Então, em certo sentido, dependendo, não sei o que Deus tem para a minha vida, eu preferia morrer do que ficar doente aí com sequelas, dependendo. Mas eu não quero morrer, tá bom, gente? E eu também não quero ficar doente. Eu não quero nenhuma das coisas. O que eu estou dizendo para você é que eu posso também passar por isso, e não há problema no sentido de quê? Porque estamos debaixo de uma chuva de justiça. Eu repito, estamos debaixo de uma chuva de justiça, de juízo.
O que está passando pela terra chama-se juízo de Deus. Ainda não é o juízo final. Preste atenção. Um juiz, ele não julga uma causa uma vez. Um juiz, às vezes, ele pega na mão aquele processo quantas vezes? Cadê o advogado? Para assuntos aleatórios, cadê o meu... Um juiz pega na mão um processo, ele pode pegar no processo quantas vezes na sua mão? Até quantas vezes ele pode julgar o mesmo processo? Vai até em quantas instâncias, vamos dizer assim? 3? Olha, aqui no juizado brasileiro, ele está falando que pode pegar 3 instâncias. Uma justiça, um juízo. Então, quando a gente fala assim que o juízo de Deus está passeando sobre a terra, não estou falando de juízo final. Mas Deus, ele sempre agiu como juiz. Ele não vai agir como juiz uma vez. Ele está agindo como juiz desde a fundação do mundo, desde quando Adão peca. Deus já entrou com ação de justiça. E ele falou, então, por conta desse pecado, você não vai poder ficar aqui no paraíso. E a sua condenação será ter que morrer, porque Adão não morria. Então, agora, a partir de agora, você vai morrer. E também você não vai poder ficar morando aqui nessa casa. Você vai ter que procurar um lugar para você morar, vai ter que plantar para você comer. E a justiça para a mulher vai ser ter que sentir dor na hora do parto. Que justiça pesada, né? Imagina, a mulher não precisa ter... Assisti um parto de uma égua esses dias na internet. Gente, um animal, se você já viu um parto de um animal qualquer, seja de uma égua, seja de um cachorro, seja... Não sei, você já assistiu um parto de um bichinho? Eles não sentem dor, gente. É impressionante. É impressionante, eles não sentem dor. A gente fica todo com medo assistindo. E depois a pessoa deu uma bronca, porque o dono, acho, foi ajudar a égua lá. Porque eu acho que assistindo, né, ficou desesperado e foi tentar ajudar. Depois veio uns veterinários lá nos comentários dando uma bronca. Falou assim, você não poderia ter feito isso. Porque, o que eles estavam querendo dizer? Que eles já fazem isso naturalmente. Você pode atrapalhar e machucar o potro, se você tentar ajudar. Mas por que o ser humano foi lá tentar? Porque o ser humano já tem um histórico de dor. As mulheres sofrem muito na hora do parto. Mas não era para ser assim. Era para ser tranquilo, igual qualquer outro animalzinho ter. Não estou comparando mulher com animal, pelo amor de Deus. É que hoje, tudo que você fala hoje, né, gente? Tudo que você fala hoje, as pessoas pegam e começam a criticar. Eu estou dizendo a questão biológica. Então, era para ser tranquilo, mas não é por quê? Por causa do pecado. Então, teve uma justiça aí. Essa dor do parto é uma dor de justiça. E a mulher sofre com essa justiça até os dias de hoje. Então, Deus é um Deus de justiça. E ele foi lá com Adão e Eva, mas ele continuou sendo. Depois ele agiu com justiça em Noé. Eu estou citando algumas coisas, mas teve muitas, a Bíblia inteira. Você vai ver Deus agindo com justiça. Aí vem o Novo Testamento. Aí vem Jesus, o Deus, o justo juiz, que talvez olhando para esse ângulo você vai falar, nossa, então Deus é do mal. Isso é os satanistas que falam, que Deus fez isso por maldade. Deus não é mal. Porque o mesmo juiz que faz algo assim, é o mesmo que amou o mundo de tal maneira, e ele pegou o seu filho, o seu único filho que ele tinha, não tinha 2, ele só tinha 1. Ele pegou o seu único filho, e ele deu o seu filho para morrer no meu e no seu lugar, aleluia. Porque tinha que cumprir uma justiça, e ele era juiz. E se ele fosse cumprir a justiça, ele ia ter que exterminar a raça humana, de vez. Assim como ele quase fez na época de Noé. Mas ele prometeu que não ia fazer de novo. Justiça, ele é justo. Então ele falou, para mim não exterminar com esse povo, eu preciso ter alguém que pague o preço por eles. E ele enviou o seu filho para pagar algo que nós nunca conseguiríamos pagar. Nós nunca conseguiríamos pagar em juízo a nossa fiança. Quantos estão entendendo? Nunca conseguiríamos pagar. Ah, mas e se a gente fazer as coisas boas? E se a gente fazer boas obras? Boas obras não pagam a fiança. Não pagam.
Não tem uma pessoa que possa dizer, mas eu sou bonzinho, eu ajudo todo mundo, então eu vou para o céu. Não existe isso, sabe por quê? Porque a entrada no céu não é garantida por fazer boas obras. A entrada no céu é garantida por Jesus. Jesus é o caminho, é só por Ele que você entra. Por que só por Ele? Porque é Ele quem paga a tua fiança. Então só Ele pagando a tua fiança você consegue entrar. E se não for por Jesus não adianta, as boas obras não pagam. Então Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele é a porta. Vocês estão aqui? Então veja bem, então esse justo juiz, ele é tão justo, eu estou falando de Deus, ele é tão justo que além de ele dar essas sentenças para os erros humanos, ele sentenciou, ou melhor, ele enviou o seu filho para pagar a sentença dos homens. E esse justo juiz está agindo até os dias de hoje. Alguém fala, não, mas agora a gente está no Novo Testamento. Não é tempo da lei, é tempo da graça, tá? Eu vou citar um exemplo então de graça para você. Tempo da graça, depois de Cristo, depois da subida aos céus, depois do batismo com o Espírito Santo. Tempo da graça, tempo da graça. Não é mais o tempo da lei, é tempo da graça. Vem um casal que quer se aparecer, lembra que eu acabei de explicar para você sobre ofertas aqui? E aí veio um cara chamado Barnabé. O Barnabé, ele é um homem de Deus, um homem bondoso, amoroso, que o que ele tinha não pertencia só a ele. O que o Barnabé fez? O Barnabé foi vender algumas de suas propriedades, que ele era um homem rico, e ele deu com um coração simples. Olha só, mas ele não deu para se aparecer, ele simplesmente viu a necessidade ali dos apóstolos, das coisas que estavam acontecendo, ele foi lá, vendeu alguma das suas terras e deu uma oferta. Acredito eu que todo mundo vendo aquilo, deve algum ter elogiado o Barnabé, alguém deve ter falado, irmão, obrigado, nossa, você ajudou a gente, alguém deve ter falado alguma coisa. E o Ananias e a Safira viram aquilo, e aí combinaram, não, vamos fazer também? Vamos, então vamos vender nossa casa. Aí eles venderam a casa, a propriedade que eles tinham. Só que no que eles venderam, aí quando eles bateram o olho na grana, mas é muito, né? Vamos fazer o seguinte, a gente dá a metade, na outra metade a gente compra uma casa para alugar. Ou a gente compra um terreno com a outra metade e constrói outra casa. Sei lá o que eles combinaram, falou, não vamos dar tudo. Mas o combinado com o Espírito Santo, quando eles combinaram, ninguém estava vendo. Repete essa frase comigo. Quando você combina algo com o Espírito Santo, é com o Espírito Santo. Ou seja, é você e Deus. Quando eles combinaram com o Espírito Santo, ninguém estava vendo. Ninguém sabia que eles estavam querendo vender casa, querendo vender nada. Mas eles decidiram e oraram a esse respeito. Olha, Senhor, eu vou pôr a placa de venda na minha casa. Se eu vender essa casa, tudo que eu receber vai ser do Senhor. Ninguém ouviu essa oração. Mas eles venderam. E eles decidiram ficar com a metade. Quando eles chegaram com a sua oferta, o Pedro, revelado pelo Espírito Santo, disse, olha, porque mentistes para o Espírito Santo. Diga, fala essa frase comigo, juízo. E agora, o Paulo não usa o nome, ele não usa o nome Deus, ele usa o nome Espírito Santo, a nuvem. Ele usa o nome do Espírito Santo. E ele fala, porque você mentiu para o Espírito Santo, porque quem está atuando nesse momento não é o Deus Pai, quem está atuando nesses dias não é o Deus Filho, quem está atuando nesses dias é o Espírito Santo. Então, se você tem alguma coisa para resolver nos dias de hoje, é com o Espírito Santo que você tem que resolver. Quem está fazendo o papel de juiz no tempo da graça, agora eu vou pegar aqui uma coisa pesada, que talvez você nunca ouviu. O juiz deste tempo, no tempo, porque tem gente usando o tempo da graça, e é por isso que eu estou lendo esse texto, e é isso que eu vou querer falar isso hoje, sobre os dois caminhos, as duas estradas. Está escuro ali, né, Danilo? Não sei porquê, não dá para pôr uma foto mais clara. E aí, por que eu quero dizer com isso? Que é justamente por conta desta graça que é real, que é verdadeira, que é um favor que eu não mereço, e que a entrada no céu para mim realmente é uma entrada que eu não tenho que fazer por ela, dizer que eu fiz coisa boa para entrar no céu. Não, pastor, eu tenho certeza que o pastor vai entrar no céu, porque afinal de contas, ele prega, afinal de contas, ele orou com a gente, afinal de contas. Você acha que é por causa disso que eu vou entrar no céu, irmãos?
Você não me conhece. Você não conhece o meu coração, você não conhece a minha mente, você não conhece as coisas que passam dentro de mim, você nem sabe se eu estou em pecado ou não, você não sabe, você não está aqui dentro. Ou seja, quem é que me garante? Quem que me garante? É essas coisas que eu faço? É porque eu sou pastor de uma igreja? É porque você é um líder de uma célula? É porque você orou? Porque você trabalha no ministério de intercessão? Você acha que é isso que te garante a entrada no céu? O que garante a entrada no céu, na verdade, é a intenção do nosso coração de não querer cometer pecados, e a intenção do nosso coração de se arrepender a cada momento que eu cometo. Mas tudo isso acontece aqui dentro, não acontece para as pessoas verem. Aí eu te pergunto, como é que você sabe que eu tenho essas duas coisas dentro de mim? O arrependimento e a vontade de não fazer de novo. Você não sabe, mas tem uma pessoa que sabe. Sabe quem é? O Espírito Santo. E porque Ele sabe, e quando Ele sabe destas intenções que eu tenho, se elas são boas, e aí Ele olha para mim e vê em mim um pecado que eu cometi hoje, ou que eu acabei de cometer. E aí o que acontece? Quando Ele vê que eu cometi um pecado, o Espírito Santo me dá um toquezinho e fala: ei, Alan, ei, pisou na bola de novo. A palavra do Senhor diz que Ele nos convence do nosso pecado. E uma vez que nós somos convencidos dos nossos pecados, quem é que convence o pecado? O juiz. O juiz, ele chega para você e fala: você está errado. Ó, você foi pego aqui na lei tal. Ó. Você está infringindo essa lei. Então, se você não pagar a sua fiança, eu quero dizer uma coisa para você: você não vai entrar no reino. E uma vez que o juiz me dá essa sentença, a quem eu recorro? 1 João. A quem eu recorro, gente? Primeira carta de João. Advogado fiel. Eu recorro ao advogado fiel. Filhinhos, eu peço que vocês não pequem. 1 João, primeira carta de João. Mas se vocês pecarem, vocês têm para advogar a sua causa Jesus, que é o advogado fiel. Ou seja, o Espírito Santo vem, dá o toquezinho para nós que estamos pisando na bola, que agora a gente está com uma dívida. Instantaneamente eu me sinto arrependido. Não tenho dinheiro para pagar pecado nenhum. Não tenho como pagar. Ah, não, eu vou dar uma oferta maior hoje. Ai, quem sabe, né? Acho que eu só estava levando 10 reais. Mas eu acho que eu vou dar 1.000. Porque eu acho que se eu der 1.000 aí eu me alivio. Eu acho que eu alivio meus pecados. E ele acha que fazendo coisas boas. Ah, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer umas visitas por aí, eu vou orar por umas pessoas, aí eu acho que aí está pago aquele pecado que eu cometi ontem. Não tem obras que paguem o pecado que você cometeu ontem, hoje de manhã. Não existe como pagar isso. E aí o Espírito Santo te dá um toque: ó, você está errado, você pecou. E agora o que eu faço? Advogado. Aí você recorre a Jesus, o mesmo que paga todos os seus pecados, que já pagou, não é que paga, já pagou, há mais de 2000 anos atrás, Ele pagou tudo lá na cruz do Calvário. Aí Jesus se apresenta a Deus, diante do juiz, e diz o seguinte: ele tem uma dívida, mas eu quero dizer que eu já paguei, estou aqui para dizer que está pago. Isso é a graça. Então a graça faz com que Jesus seja o nosso intermediador entre o juiz e a gente. Está lá o Jesus, constantemente apresentando diante de Deus o pagamento das nossas dívidas. Quantos estão entendendo? Mas esse advogado, escute, ele não é tolo. Não há dívidas pagas para quem não quer pagar. Ei, você acha que eu vou pagar a dívida de alguém que não quer deixar de ficar endividado? Porque seria muito fácil isso, é isso que estão fazendo nos dias de hoje. Essa é a palavra que eu quero pregar para vocês. Seria muito fácil. Então peraí, você está me dizendo que eu tenho um advogado que qualquer coisa que eu fizer ele resolve para mim? Irmãos, isso aí dá a impressão que é aqueles filmes. Sabe aqueles filmes de advogado corrupto? Que tem um advogado, já assisti um filme, eu não sei o nome, um advogado que conseguia tudo. O cara era bom, o advogado era top, mas ele só era advogado de criminoso. E eu lembro que nesse filme, lembrei do filme. O nome do filme era O Mentiroso, do Jim Carrey. O cara só advogava coisa ruim, mentia até não poder mais para tirar uma pessoa errada da cadeia. Só fazia. Então peraí, independente do que eu fizer de errado, eu tenho um advogado.
que vai me resolver o meu problema, e eu nunca vou ser condenado, porque esse advogado sempre vai resolver o meu problema, mesmo eu querendo fazer o que é errado. Então o problema não é que Jesus não vai resolver esse advogado de qualquer coisa. O problema é dizer que uma pessoa que não quer parar de pecar, uma pessoa que não quer parar de fazer o que é errado, uma pessoa que não pensa em mudar o seu comportamento, uma pessoa que não pensa em ter atitudes diferentes, uma pessoa que não se preocupa em dar testemunho do reino de uma maneira santa e digna e moderada, como a palavra do Senhor diz, uma pessoa que não está preocupada com isso, ela não está preocupada com mudança, e ela querer que Jesus entre toda hora, no meio do caminho dela, e vai perdoando pecado, e vai defendendo. Isso não existe, querido, isso é tolice. E Jesus não é tolo. Então quem interpreta a Bíblia assim, me perdoe, isso está na internet, está cheio disso no YouTube. O que está cheio, pastor? De líderes e cristãos dizendo: venha para a igreja como você está. Você estava pecando? Estava adulterando? Estava saindo contra? Estava não sei o que? Estava, mas venha para a igreja que Jesus perdoa seus pecados. Isso é verdade? É. Mas eles estão dizendo também o seguinte: continue fazendo o que você está fazendo, que você vai ser perdoado também, porque você não tem condições de deixar de pecar, então Jesus perdoa todos os seus pecados, e aí você vai para o céu assim mesmo. Mentira! Isso não é graça, isso é o banalizar a graça. A graça é um favor que eu não mereço, então esse advogado realmente, ele faz um favor para mim toda vez que eu peco. Toda vez que eu peco, esse advogado faz um favor para mim, um favor que eu não mereço, de ele ir lá e fazer como é que é? Fala aí, Daniel, interpretação. Como é que é o nome desse negócio? Esse posicionamento de ficar entre a pessoa, de defender, de discutir. Esqueci o nome dessa palavra. Acho que é isso aí, interpelar. Achei baraba. Oi. Sei lá, deixa quieto, é isso aí, entrar no meio. E aí eu fico querendo que a pessoa toda hora fica me defendendo, mas eu não estou querendo mudar. Eu não estou querendo mudança. Agora, escute bem, o evangelho que está sendo pregado nas internets da vida por aí. Você fazia um monte de coisa errada, de tudo que você imaginar. Aí você vem para a igreja, daquele jeito, aceita Jesus, Jesus perdoa todos os seus pecados, até aí está tudo certo, é isso mesmo, até aí está perfeito, é assim que acontece. Só que o pós-perdão é onde mora o problema, porque o pós-perdão é apresentado o seguinte: então, e aí, o que eu faço a partir de hoje, já que eu estou todo pecado perdoado? Não, continua vivendo sua vida. Como assim? Posso ouvir música do mundo? Pode. Mas posso ouvir todas mesmo? Pode. Posso tocar aquela música que eu curtia lá do RPM? RPM. Cara, eu estou ficando velho. Engenheiros do Havaí? Estou velho. Titãs? Estou velho. Mas eu gosto tanto, eu tenho um kit lá na minha casa de CDs, de DVD, que eu tenho lá os discos de vinil, dessa galera toda. Posso continuar? Pode, isso é música, querido. Isso é música, tranquilo, é música, apenas música. É uma arte, é arte. Ou seja, você pode deixar a porcaria entrar no seu ouvido o que quiser. Eles podem falar o que ele quiser nas músicas deles, não tem problema. Porque Jesus te perdoa. E outra, se essas músicas sujarem o teu interior, se eles encherem essas letras encherem o teu interior de porcarias, fica tranquilo, tem o Espírito Santo que vai te limpando todo dia, entendeu? Então entra a sujeira por aqui, e ele entra e te lava, e está tudo certo. Porque é para isso que o Espírito Santo está aí, para ficar te limpando. Irmão, Jesus não é lavandeira não. Está pensando que Jesus é lavandeira que fica lavando roupa suja, que você suja e lava, suja e lava, isso. Para aí, o Espírito Santo ele lava mesmo. O sangue de Jesus purifica sim, mas de uma coisa natural, não desses absurdos. Então, pastor, e eu quero dar nome agora para certas coisas. Tem coisas que a gente fica passando por cima, mas estou cansado.
Eu estou cansado de não dar nomes e de ficar tentando agir. Eu não sou assim, nunca fui. Pelo menos tenho tentado não ser politicamente correto. Tenho tentado não ser. E hoje eu não vou ser. Hoje eu não serei. Eu detesto. As 6 coisas que o pastor não gosta e uma ele detesta. De ele ter que falar pode ou não pode. Eu não gosto de pode ou não pode. Eu detesto ficar, isso pode? Isso não pode? Isso aí, pastor, pode? Isso não pode, eu não gosto de falar. Então mas essa pregação eu vou ter que fazer. O que eu não gosto de fazer, o que eu detesto fazer. Que é ficar falando pode ou não pode, mas tem gente que não está entendendo. Porque hoje deixa as pessoas livres. E nós temos que ser livres, amém? Cristo nos chamou para a liberdade. Mas Ele não chamou para nós termos liberdade para pecar. Ele nos chamou para nós termos liberdade em Cristo, de tomar a decisão de não pecar. Ele nos chamou para a liberdade, não para a libertinagem. São 2 coisas diferentes. Então eu vou fazer o que eu não gosto. Posso fazer o que eu não gosto de fazer? Eu vou fazer. E não vou fazer sobre tudo, porque eu não quero ditar regras e leis aqui, porque isso é o que eu não gosto de fazer. Eu prefiro que a pessoa entenda o que eu estou falando e ela mesmo consiga entender que isso pode ou aquilo não pode, e não a gente tem que ficar falando isso pode, isso não pode. Mas eu vou citar algumas coisas, sei lá quantas que o Espírito Santo vai colocar na minha mente agora, e eu vou dizer pode ou não pode. Pastor, posso ouvir música do mundo? Não pode. Ponto, não pode. E eu não vou discutir com você sobre isso, não pode. Mas é a música lá do... Não pode. Pronto. E eu não vou, isso não é politicamente correto, não é, mas eu vou falar não pode. Porque o outro lá, da teologia errada, está dizendo que pode, tranquilamente, e aí ninguém está falando nada. E a gente fica aqui tentando agir com firulinhas para tentar fazer, não, vai lá, estuda isso aqui, aí você decide lá e tal. Não pode, querido. Me pergunta como é que você canta um louvor, como é que é aquele louvor lindo que vocês cantaram agora há pouco, novo agora, que eu fiquei cantando aqui com vocês. Tão lindo. Aí você vê aqui, levantou a mão, nada melhor, não há nada, não há nada melhor, não há nada, nada melhor. Aleluia. Me fala o nome, estou aqui ao vivo para não dizer que eu não estou. Me fala o nome de um artista famoso, qualquer um que vocês quiserem, cantores que estão na moda hoje. Fala um, qualquer um, de qualquer ritmo. Fala um. Vai, gente, eu sei que vocês sabem, não vem com mentira para mim. Vocês sabem, fala aí um. Eu estou dando a oportunidade de vocês escolherem. Um. Quem? Está na moda? Tá? Está na moda isso aí? Não, eu quero um que esteja na moda. Está na moda isso aí? Tá bom, deixa eu digitar aqui. Não, eu quero um que esteja na moda, porque talvez a pessoa fale, não, mas eu só uma musiquinha em casa. E eu não vou ficar procurando nada que eu vou pegar qualquer coisa aqui. Cliquei em qualquer uma, tá? Qualquer uma para não dizer que eu escolhi aqui. Ah não, peguei uma em espanhol. Mas eu vou pegar mesmo em brasileiro. É que pelo jeito a música não foi feita em português, então eu peguei a tradução aqui. Que fique claro, se você
Se comportar bem, eu vou fazer com você como nunca fizeram. Não se engane. Cuidado onde pisa. Você não sabe no que está se metendo. Se está explorando um solo novo, porque eu sou seu veneno. Controlando o seu corpo. Você me dá o que eu quero, e eu sou o seu veneno. Você está brincando com fogo. Cuidado que eu te queimo. Não, para mim isso aqui nem é de uma pessoa para pessoa, é do próprio Satanás. Porque eu sou o seu veneno, controlando o seu corpo. Você me dá o que eu quero, eu sou o seu veneno. Você está brincando com fogo, tome cuidado, que eu te queimo. Cantei isso segunda-feira. Cheguei aqui no domingo. Não há Como pode o mesmo ouvido? Vocês têm entendido isso? Ah, pastor, ainda bem, eu não detesto a Anitta, detesto, tá bom, fala outro, fala de outro ritmo. É moda? Tá na moda? Não, quero um que esteja na moda. Tá na moda? Tá? Ok, vamos lá. Estou fazendo ao vivo aqui para não dizer que eu vim com as coisas inventadas de casa. Aleatoriamente também. Eu vou pôr uma aqui aleatória também. Você vê que eu estou escolhendo aleatoriamente para não dizer que eu estou inventando. Ei, por que você está me ligando em plena madrugada? Bom, eu de madrugada eu estou lá orando com o pessoal, mas aqui é outra coisa. Ei, por que você está me ligando em plena madrugada? Se entre nós dois não existe mais nada, quer fazer com ele o que você fez comigo? Ei, será que você não consegue ser fiel? Você está falando comigo dentro de um motel? Você está enganando ele como você me enganou? Não vai ser dessa vez que vai fazer com ele o que você me fez. Por favor, me escute logo de uma vez. O seu amor é um mundo de ilusões, brincando com os dois corações. Então aqui é uma fala de um corno, tá? Será que dentro do seu peito não tem coração e a sua cabeça só pensa em traição? Sai para lá com esse amor bandido que me traiu com ele, quer trair comigo. Você não sabe o seu valor, agora você perdeu meu amor, vai perder ele também, não deu certo comigo, também não dará com ninguém. Ou seja, o cara é um corno sendo traído e ainda está dizendo para ela que ela vai se dar mal, desejando vingança e blá, 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 blá. Quer pegar outro? Eu posso ficar aqui a tarde inteira com você. Mas eu conheço, pastor, letras boas. Meu irmão, parar de besteira. Quem ouve música do mundo fica tendo tempo de ficar selecionando música? Ah, para com isso, vai. Me apresenta essa pessoa que fica selecionando letra para ver se a letra é boa, se a letra é ruim. E eu vou falar algo que você não sabe. Ainda que eu pegue uma letra aqui que pareça inocente, você não sabe da onde ela veio e qual foi a inspiração do artista, e você não sabe o que está por trás. Então para de ficar tentando com hipocrisia dizer que pode fazer coisas que não pode. Então, cristão fiel não pode ficar ouvindo música do mundo. Eu estou fazendo algo aqui que eu detesto fazer, que é dizer para uma pessoa o que ela pode ou o que ela não pode fazer. Mas se você não está entendendo, você não está conseguindo refletir sozinho, não pode. Cristão não pode ficar casando e descasando o tempo inteiro. Não pode. Já casamos aqui pessoas que já foram divorciadas? Sim. Mas era quando ele era do mundo, coisas aconteceram, a vida, sabe Deus, é uma luta para nós isso aqui na igreja, esse tema, divórcio, é uma luta, sempre foi.
Mas por que sempre foi uma luta? Porque não pode ficar fazendo isso. Por isso que é essa luta constante, a igreja sofre com isso. Ei, jovem solteiro que está na internet, que está aqui, não pode transar antes de casar. Não pode. E não vem dizer fazer amor, porque isso não é amor. Isso é transa sexual. Amor é o que eu faço com a minha mulher, em casa, dentro de um casamento abençoado por Deus. Mas essa coisa fora do casamento não é amor. Então não pode. Não pode trair. Não pode. Não pode mentir por Espírito Santo, como eu já li aqui, da Ananias e do Safira, que morreram o marido, morreu a mulher. Tempo da graça. Tempo da graça. Após descida do Espírito Santo, marido e mulher morreram instantaneamente, porque mentiram para o Espírito Santo. Cara, se a justiça de Deus, se a justiça do Espírito Santo veio sobre alguém que apenas mentiu sobre uma oferta, imagina sobre essas coisas que estão acontecendo nos dias de hoje, gente. Você consegue imaginar? Não pode, cara. Você não pode deixar o seu filho fazer o que ele quer, não pode. Criança não tem senso de julgamento. Vou repetir, criança não tem senso de julgamento. Por isso que ele tem pai e mãe, senão não precisava ter pai e mãe. Se ele soubesse julgar desde quando ele nasceu. Então o Senhor Deus, na sua soberania, Ele coloca as crianças e todos os filhotes de animais irracionais ou racionais, eles colocam pai e mãe para quê? Para criá-los, orientá-los, ajudá-los a crescer, se desenvolver, até que eles possam, por juízo próprio, tomar as suas próprias decisões. Mas hoje os pais estão permitindo as crianças, filhas de cristãos, porque essa palavra aqui é para cristãos, tomarem as suas próprias decisões. Ah, mas isso tem uma pessoa que está assistindo que não é crente. Eu já estou falando para você que quando você vir para a igreja é assim que você vai ter que ser. Ah, mas essa palavra não atrai pessoas para a igreja. Eu não estou querendo fazer palavra eu estou querendo atrair os filhos genuínos de Deus. E eu vou falar uma verdade para você que ninguém fala. Quem está no mundão sabe que está fazendo errado. Então o problema não foi o cara ter saído do mundão sabendo que ele tinha que deixar. O problema é que quando ele saiu do mundão, ele achava que quando ele chegasse na igreja, alguém ia dizer para ele o que ele deveria deixar. E ele estava esperando alguém para ensiná-lo. Como um filho tem expectativa sobre o pai, de ensiná-lo. E quando ele chega na igreja, alguém diz: olha, você veio aqui pensando que você precisava te tirar isso? Não precisa não. Você veio aqui na igreja pensando que você precisava parar de cantar? Não precisa não. Te pergunto, cadê os irmãos? Nossos irmãos, vocês são irmãos, aceitaram Jesus, eu vou chamar de irmão. Cadê os que aceitaram Jesus, que eram do mundo? Quantos desses que saíram pararam de tocar as suas músicas? Pararam de tocar as suas músicas, podia citar nome aqui de pelo menos meia dúzia, eu não vou citar porque isso pode me dar problema na internet. Mas irmãos que se converteram seriamente, eles não se converteram de brincadeira. Enquanto eles estavam começando no evangelho, eles se converteram seriamente. Largaram a música porque eles sabem do mundo podre que eles vieram, eles sabem da podridão que eles saíram. Eu já vi até testemunhos de pessoas dizendo: eu sei de onde eu vim e não quero voltar para lá. O irmão Lázaro que morreu agora é um deles, que ele diz, no seu testemunho ele diz que ele sabe de onde ele saiu. E aí essas pessoas que saem desse mundo e aceitam Jesus, eles já têm a expectativa que se eles aceitarem Jesus, eles vão ter que abandonar velhas práticas. Só que aí ele chega na igreja, aí o pastor chega para ele, o pastor Alan chega para ele e fala: não, querido, quem foi que te falou isso? Precisa não, você pode continuar cantando, você pode continuar fazendo a sua turnê, precisa não, você pode ser nosso irmão e ao mesmo tempo. Gente, tem umas cantoras aí, não sei se essa que eu citei aqui, eu acho que sim, tem célula dentro da casa dela. É isso mesmo, Kézia? A Kézia que sabe do mundo dos famosos, né? Tem célula na casa dela, é isso? Não, é na casa de quem que tem? Ah, é porque ela é mais santa, tá certo. É a outra que começa com L. Lu alguma coisa, não vou falar o resto. Tem célula dentro da casa. Como que é possível eu dentro de uma célula, dentro de um grupo de alívio lá, estou lá quinta-feira à noite, com o meu grupo, não há nada
nada melhor eu navegarei. E canta e chora e desce lágrima. Aí quando chega sexta-feira à noite, vou lá pro meu show. Cara, e ela está casada com outra, cometendo o pecado de homossexualismo, porque é pecado, o ato é pecado. É pecado, pecado. Quer me jogar na cadeia que jogue, é pecado. Amamos, recebemos, abraçamos, cuidamos, põe para morar dentro da minha casa, ponho mesmo. Mas dentro da minha casa eu direi, o seu ato está errado. Eu quero te ajudar a mudar. E vou fazer o que eu puder para ajudar. Mas o ato é pecado. É pecado. Do mesmo jeito que é pecado um homem sair com a mulher que não é dele. É o mesmo pecado, não é diferente. Porque tem gente que condena o homossexual e aprova o cara que traiu a mulher. Está errado. Condena o homossexual e não condena a mulher que saiu com outro homem. É o mesmo pecado. Homem sair com homem é pecado, e homem sair com uma mulher que não é dele é o mesmo pecado. Não tem um é maior e outro é menor, é a mesma coisa. Não pode. Eu não posso abandonar minhas crianças, elas não estão aqui por causa da falha do sistema. Mas eu não posso largar minhas crianças na tela de uma televisão, de uma internet. Pais, em nome de Jesus, eu tenho pais aqui de filhos, de obreiro, que o pai larga o filho com o celular nas mãos para ele clicar aonde ele quiser. Pai, em nome de Jesus, você está colocando o seu filho diante do inferno. Porque se seu filho aprender as primeiras palavras, se ele aprender a citar as primeiras palavras, você deixou o celular com ele, escute o que eu vou te falar, papai e mamãe, presta atenção no que eu vou te falar. Você deixou o celular com seu filho, dizendo, ele é crente, eu confio nele, blá blá blá, ele tem 5 anos, ele tem 7 anos, ele tem 8 anos, ele tem 9 anos, e você está dizendo que está confiando numa criança que não sabe não tem juízo. Se ele aprendeu as primeiras palavrinhas, se ele digitar a palavra S-E-X-I-O, se ele aprender a escrever essa palavrinha na tela do celular, o seu filho instantaneamente estará exposto a imagens, fotos e vídeos. Se ele for clicando de curiosidade, ele vai ver coisa que talvez você nunca viu. Mas eu deixo, porque ele está lá quietinho no quarto dele, ele está lá quietinho lá enquanto eu estou lavando minha louça, ele está lá quietinho enquanto eu fui visitar a casa da minha mãe. Eu deixei lá, mas ele está lá, televisão, celular, internet, está lá o computador, ele fica lá, eu confio. Papai, mamãe, não pode. E saiba de uma coisa, se Jesus voltar lá, o teu filho vai para o céu. Mas você vai para o inferno. Porque o justo juiz vai olhar e falar, você estava contribuindo para o seu filho pecar. Você não ajudou aquela criança. Ai daquele que fizeram um pequenino pecar. Então, se os pais estão contribuindo para os pequeninos pecarem, o juízo virá sobre os pais, não sobre os filhos. Criança vai para o céu, pai para o inferno. Tempo da graça agora, não tem mais inferno, viu? Ninguém vai para o inferno. Qual é? Me mostra na internet um pastor que está falando que tem inferno. Me mostra na internet alguém que está falando que as pessoas serão condenadas em algum dia. Na verdade, a palavra condenação está sendo quase proibida de dizer. Porque se eu falar igual, se alguém pegar... gente, se isso aqui estiver sendo gravado, você vai ver que isso aí vai pipocar na internet. É perigoso eu ficar famoso de hoje para amanhã. Se alguém tirar um trecho dessa ministração. Pastor que está condenando todo mundo do planeta. Eu não estou condenando ninguém. Eles não vão colocar isso na internet, tá? Se eles colocarem, vai colocar só outra parte. Mas eu não estou condenando ninguém. E ninguém tem o poder de condenar ninguém. Mas tem um que é juiz e tem o poder da condenação. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. A ele foi dado todo o poder no céu e na terra. O juiz, ele é o justo juiz. O tribunal será posto. Virá o dia do juízo final. E nesse dia não adianta chorar. Não adianta querer dizer não. Era só uma musiquinha. Não, foi só uma traidinha ali. Não, é porque alguém disse que podia. Não, é porque foi só uma coisinha que eu
fiz aqui no braço, aqui. Não, foi só um negocico, foi só isso, foi só aquilo outro. Mas você já tinha a palavra. Eu estou falando de quem já tinha, amém? Que já tinha a palavra, mas tendo a palavra, não fez o que a palavra disse que era para fazer. Escute, eu não estou pregando para quem fez um monte de porcaria antes da igreja. Eu estou falando de alguém que fez um monte de porcaria antes, mas veio para a igreja e está continuando a fazer. Está errado, é pecado. Eu sou músico desde os 8 anos, tocava de tudo, eu sou eclético até hoje. Eu gosto de todos os ritmos, menos de funk. Funk para mim é do diabo, eu não gosto. Gosto de qualquer ritmo que você imaginar na face da terra, menos funk, não gosto. Mas os outros que eu gosto, tem outros que você gosta? Tem um monte que eu gosto. O cara gostava de Michael Jackson demais. Confesso até hoje que quando começa aquele contrabaixo já me dá um negócio. Sabe, você já queria mexer o pé aí, né? Só que, cara, eu não posso mais. O ritmo é bom, é gostoso tocar, é interessante o contrabaixo fazer, tudo isso para mim que é músico, é interessante a música, é interessante outros ritmos, mas eu não posso. De vez em quando você dá uma quedinha, de vez em quando eu estou lá dando, sem querer, porque né, a gente é ser humano, mente vem, mas isso daí depois você fica mal, fala, eu não devia ter tocado, não devia ter cantado, não sei porque que isso aqui não sai da minha cabeça. Às vezes está lá no YouTube, clica lá, né? Aí você não resiste. Aí tá, vamos assistir. Mas eu não posso. Mas você assistiu ontem então, mas não podia. Por que não? Inspiração. A inspiração das letras. A inspiração das músicas. A inspiração não foi fruto do Espírito Santo. É isso que você tem que entender. A questão é a inspiração do artista. Nós não estamos julgando se é de qualidade ou não é qualidade. É qualidade. Nós estamos julgando onde foi a inspiração. E agora eu vou te assombrar aqui. Você vai acordar comigo de noite. Está amarrado. Tem músicas evangélicas que você não pode ouvir, que se dizem evangélicas. Mas pastor, agora eu estou na roça. Se disser para mim que não pode ouvir o cara que não é crente, até tudo bem, vai, eu dou até entendo. Agora você disser para mim que não pode ouvir também um que diz que é cristão, aí você complicou minha vida. Por que eu estou complicando a sua vidinha que estava tão boa até o domingo de hoje? Porque eu estou te colocando no estreito, como diz a linguagem cristã. O caminho, a jornada, a estrada é estreita. O estreito significa apertado, significa difícil, significa ter que arrumar posição para passar. Significa que eu não vou passar à vontade, vai ter que ter momentos que eu vou ficar espremido entre uma coisa e outra. Eu como músico, eu falei tanto de música aqui, não era o alvo do dia ficar falando só de música, mas já que falei tanto, vamos continuar falando dela. Eu como músico, eu estou espremido, não sei se você está entendendo. Eu estou espremido entre o que eu gosto de tocar, o que eu gosto de ouvir, as melodias que me atraem, que me instigam como músico, e espremido entre o Espírito Santo, o reino, a vontade de Deus, o que Ele quer para mim, o que Ele deseja para o meu espírito, me envolver, me encher da sua adoração. E aí o caminho se torna para mim muito difícil de caminhar dentro dele, você entende? Eu digo dentro do caminho musical, para mim chegar na glória. Aí tem um homem, para mim um homem ao máximo, né? Que aqui eu tenho um monte de homens ao máximo. Mas que os seus olhos não são tão ao máximos assim. E os olhos ficam um tempo inteiro vagando pelas bundas e peitos nas ruas. Porque o nome não é bunda, não? O nome não é peito, não? Qual é o nome? É seio e glúteo? O que você quer chamar do quê? Chama do que você quiser. O problema aqui não é o nome, o problema aqui é o pecado.
Ah, eu sou homem ao máximo. Mas na rua não consegue. O caminho se torna estreito. Por que estreito? Porque eu vi, mas se você não vê, toda hora eu vejo. Não é uma vez, é toda hora. Porque agora está à mostra. E aí faz o quê? E aí você tem que ir o caminho estreito, querido. Estreito para a minha cabeça, porque a cabeça tem que ficar querendo olhar para o lado, querendo olhar para o outro, mas você não pode. Você tem que conservar ali como se fosse um cavalo, né? Que põe um cabresto ali, para você não conseguir olhar nem para a esquerda nem para a direita. É uma luta. Viu, mulheres? É uma tentação masculina, é uma luta. O homem tem que entrar nessa guerra. Agora pensa eu pregando aqui para os homens e dizendo: não, irmão, não tem problema não, é a graça. Você olhou ontem, beleza, ó, tranquilo, Jesus te perdoa. Sim, irmão, Ele perdoa quando eu me arrepender, mas e se eu não me importar em querer ter um comportamento, isso vai virar o que na minha vida? Vai virar uma bagunça. Hoje eu olho, amanhã eu toco, depois eu falo, depois eu beijo, e isso virou adultério. Eu tenho que cuidar da minha boca para não gritar em casa, eu tenho que cuidar dos meus olhos para não fazer coisas ruins, eu tenho que cuidar da minha boca para comer, porque senão eu entro no pecado de glutonaria. É pecado, é pastor, pode comer muito sem poder? Não pode. Mas aonde que você vê na internet alguém ensinando, dizendo que glutonaria não vai entrar no céu? Porque está escrito na Bíblia que os glutões não herdarão o reino de Deus. O que é ser glutão? É comer com os olhos. Você nem está aguentando mais, mas seu olho viu, você quer mais um pouco. Sabe aquele almoço que você faz, já está entupido assim, e alguém fala: tem sobremesa. Por que você não falou antes? Porque eu teria deixado um ladinho aqui. Só que ele não deixou, ele já disse que não deixou, né? Ele não já disse que não deixou? Ele já disse que não deixou o ladinho, mas a sobremesa chega, o que a pessoa faz? E aí depois, por que você acha que não faz inscrição para o culto da tarde? Não consegue! E quando a gente fazia culto à noite, era terrível, porque as pessoas chegavam em casa, comiam a tarde inteira, chegavam no culto de tarde, ainda estava regurgitando. Não pode. Não pode pecar, irmãos. Eu não vou fazer aqui as 800 leis da igreja Fonte de Alívio a partir de hoje. Não vou fazer isso, nunca. As 800 regras do ser bonzinho. Os 800 pecados que não podem ser cometidos por cristãos. Eu não vou fazer esse livro. Eu não vou fazer essa cartilha. Senão a gente vai voltar para o tempo da lei de verdade. Estamos no tempo da graça, e graça significa poder de decidir no Espírito Santo e escolher o caminho estreito. Quando eu decidi pregar sobre isso hoje, é para falar para você que a igreja foi aberta. A igreja está aberta e nunca vai fechar. A igreja de Jesus nunca vai fechar. Não estou falando das paredes, estou falando de uma igreja viva. E essa igreja viva, ela tem um caminho que ela está seguindo, uma jornada que vai levar esta igreja para a glória celestial. Repito, essa igreja, existe uma jornada que está levando esta igreja em rumo à terra prometida, em rumo à Nova Jerusalém. Esta igreja está seguindo esse percurso e nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Mas esse percurso não é fácil, esse percurso é de negação, esse percurso é de matar a nós mesmos o tempo inteiro, é morrer para nós mesmos o tempo integral. Esse percurso é um percurso estreito, complicado, difícil, não é fácil. Ele diz assim que a porta larga, ele fala assim: olha, larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. É um caminho tranquilo de se andar, você pode andar nele, você pode dançar por esse caminho, porque ele te dá espaço para fazer tudo isso. Você tem espaço para você ouvir a música que você quiser ouvir, você tem espaço para cantar o que você quiser cantar, você tem espaço para vestir as roupas que você quiser vestir, você tem espaço para fazer o que você quiser fazer, porque o caminho espaçoso, ele é assim, ele é fácil, ele é tranquilo, mas não é o caminho que está dizendo a Bíblia. O caminho que leva para a salvação é o caminho difícil para nós, que estamos ainda nesta terra de pecado, porque nós temos que abrir mão de muitas coisas que a gente gosta. E eu nem entrei nos méritos de roupas aqui, mas já falei tantas vezes isso.
Você vê que a nossa igreja é uma igreja legal, uma igreja que canta, uma igreja que as pessoas se vestem à vontade. Mas se vestir à vontade está relacionado com o quê? A não haver moderação, a não haver testificação. Quem foi que falou para você, menina, menino, jovem, menina do Senhor, moça, mulher casada, seja, quem foi que falou para você que você vem adequadamente para a igreja, bem vestida, mas que lá na sua casa você pode pegar um shortinho e ir para o supermercado? Aonde está escrito isso? Por que na igreja, se você vem bem comportadinha, tal, crente, beleza, aleluia, mas quem falou para você que você pode sair com aquele short na rua? Por que que pode? Tá vendo? É essas igrejas aí que eu não gosto. Ainda bem que eu nunca fui lá. Isso eu estou falando das pessoas que estão assistindo na internet. Ainda bem que eu nunca fui lá. É desse tipo de igreja que eu não gosto. Onde o pastor é ditador. Porque a palavra de hoje é assim, né? O pastor é um ditador, fascista. Meu irmão, eu não quero ditar regras para suas roupas, para sua boca, para suas músicas. Eu não é isso. Eu já falei, eu detesto isso. Eu não gosto disso. Eu estou caminhando aqui num percurso que eu não gosto. Mas você precisa de entender que esse caminho estreito vai te levar a fazer escolhas. Escolhas de comportamento, escolhas de fala, escolhas de artes, de ações. Você vai ter que fazer escolhas de várias situações, várias, em todas as áreas. Você vai ter que fazer escolhas até do que você vai estudar, do que curso você vai poder fazer. Você vai ter que fazer escolhas. Sabe, se você deve ou não continuar aquele curso, se você deve ou não continuar naquela aula com aquele professor. Você vai ter que decidir sobre estas coisas. E não é só sobre isso. Está chegando o tempo, o rei está voltando, e se nós estivermos aqui ainda amanhã, ano que vem, você vai decidir se você vai adorar o anticristo ou não. E esse dia está chegando. E se hoje você não consegue abrir mão de uma música, se hoje o que te doeu foi o pastor falar de música, se você sentiu muita dor por isso, imagina quando as perseguições reais vierem, quando as decisões reais vierem. E não se engane, o que você conhece por aí chamado de gospel brasileiro, infelizmente, no meio de tudo isso existe um joio. Joio é algo que não presta, é algo que parece trigo, mas não é. Mas e por que tem? Porque a palavra do Senhor diz que tem que te deixar o joio, porque se você arrancar o joio, pode ser que você arranque o trigo junto. Então o joio vai crescendo junto com o trigo, e depois essa separação vai ser feita. E quem vai separar não vai ser o pastor Alain, graças a Deus. Quem vai fazer essa separação é o justo juiz. O joio foi pela porta larga, boa, tranquila, sendo bem quisto. Normalmente a porta larga faz você ser bem quisto. A porta larga você age no politicamente correto. A porta larga você se torna como é que eu posso dizer para você? Eu gostei de uma palavra que foi usada, o pastor Maurivão usou. A palavra a porta larga te torna um diplomata. O que é um diplomata? Alguém que está num lugar que não é seu, está num país que não é o seu, está representando o seu país, mas ele está ali numa terra que não é sua, mas ele não pode agir contra as regras daquele país. Ele tem que se comportar, a sua fala, o seu agir, o seu falar tem que ser conforme as regras daquele país. Para quê? Para ele conseguir conversar com aquele presidente da sua outra nação. Isso é um diplomata. Nós não estamos aqui para nos tornarmos diplomatas. Nós não somos diplomatas. A palavra do Senhor que diz que virá sobre nós é perseguição. O que virá sobre nós é perseguição. Uma das bem-aventuranças que eu vou falar essa semana é justamente sobre bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa da palavra. Se ninguém ainda apontou o dedo na sua cara porque você é crente, isso ainda pode não ter acontecido, mas se você for cristão genuíno, isso vai acontecer em algum momento. Em algum momento alguém vai rir da sua cara. Em algum momento, se você for um crente genuíno, algum parente seu vai te rejeitar e vai dizer: você está sendo crente demais. Eu não gosto de você porque você é fanático.
Se você ainda não ouviu coisas desse tipo, e se você for um crente genuíno, fica tranquilo, daqui a pouco você vai ouvir. Sabe por quê? Porque se você for um crente genuíno, essas coisas devem acontecer. É natural que elas aconteçam. Não é fora do comum. É natural que você seja rejeitado na sua sala de aula. É natural que alguém igual fizeram comigo na faculdade. E olha que eu não falei nada de crente, eu apenas era eu. Eu não fiquei falando, não pregava. Talvez alguém da minha sala até hoje nem sabe que eu era cristão, porque eu nunca me apresentei com um crachá para ninguém. Eu sempre quis que as pessoas me conhecessem pelas minhas ações. Mas eu caí num grupo, e era num grupo que tinha a ver com o meu TCC. E eu fui expulso desse grupo. Mas expulso por eu não ter feito absolutamente nada. Não, mas é que eu não fiz o trabalho. Eu não fiz nada que incomodasse, mas eles estavam me incomodados com a minha presença. Aí depois eu fui descobrir que a líder do grupo era de uma outra religião. Religião que mexia com demônios. E a minha presença, a luz que habitava em mim, não conseguiu, os demônios não conseguiram ficar junto comigo. E sem desculpa, sem mérito, sem nada para me dizer, me reuniram lá na copa, lá no refeitório da faculdade. Olha, a gente queria dizer que eu e fulano aqui, ó, nós decidimos fazer o trabalho sozinho. E aí agora, o que eu vou fazer esse material? E aí, o que a gente vai fazer com o material então? Como foi a gente que fez essa parte, então a gente vai ficar. E eu fiquei lá olhando para o teto, falei, meu Deus, o que vai ser da minha vida? E um dia, Deus sabendo que eu precisava de fazer o trabalho, fui rejeitado pelo mundo. Fui rejeitado pelo mundo porque eu era cristão. Um dia no farol, lá no Socorro, parei no farol, uma pessoa para no farol, que era da minha classe, um cara novo, que nem estudava comigo, era de outra turma, mas ele estava fazendo uma matéria comigo. Ele olhou, eu dentro do carro, ô Alain Delon, e aí, tudo bem? Tudo bem. Eu falei, ele falou, e aí, como é que você está? E aí, como é que está a conclusão? Está terminando? Eu falei, cara, eu nem comecei. Ele falou, mas por quê? Eu falei, me expulsaram do grupo. Ele falou, eu estou sozinho. E o meu trabalho já está com 50% ou 60% andado. Você quer participar comigo? E eu ajudei ele a concluir o trabalho. E foi com o trabalho que eu saí da faculdade. Mas o mundo não me aceitou com a religião que eu era. Hoje você vai ser rejeitado na sua escola. E não jovens, adolescentes, não esperem. Se você quer ser o melhor da sua classe, se você quer ser bem-quisto, você quer que as pessoas te aplaudam, esquece isso. Você nunca vai ser um cristão genuíno hoje dentro da escola, se você tiver, hoje na escola, ai de você de falar contra o comunismo na escola. Ai de você. Ai de você bater de frente com o comunismo. Você não vai ser bem-quisto. Aí você fala, por que você citou o comunismo e não cita os outros? Porque todos os outros são ruins também. Você é comunista, pastor? Não. Você é democrata? Não. Você é da direita? Também não. Mas então você é da esquerda? Não sou. Você é de quem então? Eu sou de Jesus. Porque tudo que está aí na política não presta. Tudo. Agora, o que acontece de bom é quando Jesus entra. Independente. E por que você fala como um comunista então? Eu falo porque de todos os outros que não prestam, é o único que se manifesta literalmente dizendo que não concorda com a igreja de Jesus. Não é que os outros concordam, mas esse é o único que se manifesta dizendo não concordamos, e se dependesse de nós tiraríamos a igreja. Primeiro discurso do senhor Lula, o primeiro discurso do Lula agora, quando ele foi liberto agora, foi dizendo que a igreja estava errada. Foi pôr na igreja no meio e pôr na culpa na igreja a respeito do Covid. Nós não vamos ser bem-quistos na política, nós não somos bem-quistos na economia, nós não somos bem-quistos na escola, nós não seremos aplaudidos na nossa empresa, nós não seremos aplaudidos no meio da nossa família. Se você quiser seguir a Jesus, o que a Bíblia oferece para você é um caminho estreito, um caminho complicado, um caminho difícil, um caminho de negação, um caminho de humilhação, um caminho que muitas vezes você vai ser rejeitado, um caminho de rejeição. É um caminho aonde você vai chorar. Sim, é um caminho de choro, é um caminho de lágrimas, mas é um caminho que no final dele existe uma glória eterna. Vamos ficar de pé. Oh, leva-me
Leva-me pela estrada da fé, aonde muitos que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo. Sim, eu confio, por isso eu vejo. Oh, leva-me pela estrada da fé, aonde muitos não andaram, não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo. Sim, eu confio, por isso eu vejo. Queridos, eu queria te convidar a fazer uma oração de arrependimento agora. Nós estamos aí em 50 dias, orando por arrependimento. Escute, 50 dias orando por arrependimento, por santificação e por avivamento. O avivamento só vem quando a igreja decide se arrepender, quando a igreja decide entrar por um caminho estreito, quando a igreja decide se santificar, quando a igreja decide se avivar. Esta palavra aqui é uma palavra de arrependimento, ou melhor, para arrependimento. Eu não sei que tipo de crente que você é, e nem quero te julgar porque eu não sou o teu juiz. Fica tranquilo, não sou eu que vou te julgar. Não sou eu que vou julgar as músicas que você ouve, não sou eu que vou julgar as roupas que você veste, não sou eu que vou julgar as suas palavras na sua casa, não sou eu que vou julgar os seus olhos para onde você olha, não vou julgar a criação dos seus filhos, não vou julgar o relacionamento que você tem com a sua esposa, não é eu que vou te julgar o relacionamento que você tem com o seu marido, não é eu que vou te julgar seu comportamento na escola ou no seu trabalho. Eu não sou juiz de ninguém, mas a minha palavra é te falar a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Existe algo que pode te libertar e te tirar do caminho largo e te levar para um caminho estreito. Aqui é a jornada que você deve seguir. Este aqui é o caminho. É aqui que mora as leis de juízo. É aqui que mora também a graça. A palavra é a verdade e a vida. Se você aceitá-la, este é o caminho. Esta palavra é Jesus. Ele é o verbo. Se você aceitá-lo e quiser seguir com ele este caminho, tem um chamado que nós gostamos de a gente apelidou de a nuvem. Ele, o Espírito Santo, ele tem o poder de te guiar nesta jornada. Porque eu apontei para lá porque estava com o banner lá. O Espírito Santo tem poder de te guiar nesta jornada. Por quê? Porque em Êxodo capítulo 40, versículo 36 até o 38, diz que de dia a nuvem estava sobre eles no tabernáculo, como agora, e à noite a nuvem estava sobre eles com fogo dentro dela. E a palavra do Senhor diz no versículo 40, que esta nuvem, o Espírito Santo, guiou eles em todas as suas jornadas, até a terra prometida. Existe um que está aqui hoje, existe um que chegou antes de você, existe um que tem passeado neste lugar, no meu coração, na minha mente, existe um que está querendo fazer obra na tua casa e na tua vida. O nome dele é o Espírito Santo. Existe um que desceu do céu sobre nós, ele veio e está aqui agora como um vento impetuoso. Existe um que tem o poder de dizer o que é certo e o que é errado. Este um não chama-se Alain, este um chama Espírito Santo, e ele pode te fazer ir, ele pode te dizer o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve. E toda vez que ele te falar, ele vai te falar pela palavra, ele virá com a palavra e vai te mostrar o caminho que você deve andar. E se você decidir entrar por esse caminho estreito, escute, ele vai te levar para esta jornada de salvação, ele te levará para uma jornada que te guiará para a Nova Jerusalém. O rei está voltando, o caminho é estreito, mas ele está mais curto agora, aleluia. A estrada é estreitinha, mas já está quase chegando, irmão, já está quase chegando. Deixa o Espírito Santo te levar. Levante as suas mãos, e se você por acaso se inclui dentro dessa ministração, se ela foi para você, então comece a orar dentro do que você ouviu. Se ela não foi para você, não tem problema, descarta, vai para casa, se arrependa de ter vindo aqui hoje. Fala, não sei porque que eu fui fazer lá hoje. Não tem problema, é coisa sua, é você e Deus. Mas se ela serviu para você, então levante suas mãos, feche os teus olhos e começa a colocar diante do altar o teu arrependimento, porque ele é seu, é particular. E diga para o Senhor: Pai, me ajuda, me ensina, me molda, me mostra o que eu estou fazendo que está errado. Senhor, me aponta o que é que eu deveria ter deixado e não consigo. Diga para ele: Espírito Santo, me mostra o que eu devo mudar. Me faça, Espírito Santo, olhar no espelho para ver quem eu sou, como eu estou.
Mostra, Espírito Santo, para os teus filhos, mas começa em mim. Começa em mim. Mostra para mim como servo, como filho, como sacerdote. Mostra para mim por onde eu tenho pisado. Mostra, Espírito Santo, o que eu não deveria ter feito. O que eu estou fazendo ainda, que não está parecendo que o caminho é estreito, está parecendo que eu estou andando pelo caminho largo. Espírito Santo, mostra para mim agora. Revela-te a mim, Espírito Santo, pela tua palavra. Levante as suas mãos, queridos, e declare comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Diga: Espírito Santo. Espírito Santo. Nesta manhã eu tomo uma decisão. Diga: eu já estou dentro. Eu já aceitei Jesus como o Senhor da minha vida. Mas nesta manhã eu tomo a decisão de sair da zona de conforto. Por quê? Diga: por quê? Quando eu decido entrar pelo caminho estreito, o conforto vai ficar de lado. Diga: eu sei que eu não serei bem quisto. Eu sei que eu não vou agradar a todos. Eu sei que talvez algumas coisas que eu terei que fazer nem serão o meu gosto, mas será para agradar ao Senhor. Será para não levar o meu próximo a pecar. Então, Espírito Santo, eu me dispo do meu eu. Eu lanço o meu eu na cruz. Eu decido negar a mim mesmo. Passar pelas humilhações. Deixar gostos. Deixar prazeres de lado. E talvez este gosto e esses prazeres podem até fazer com que eu não ganhe tanto. Porque tinha a ver com dinheiro, tinha a ver com fama, tinha a ver com poder. Então eu vou perder. Mas hoje, levante a sua mão e diga com fé: eu decido. Diga: eu decido perder para ganhar. Diga: hoje eu decido morrer para viver. Diga: eu decido ir para o final da fila para chegar em primeiro lugar no reino dos céus. Ainda que o caminho esteja apertado, difícil, mas eu decido permanecer nele, porque eu vou chegar na Nova Jerusalém, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Leva-me, vem. Leva-me pela estrada da fé, aonde outros que andaram